Estamos ao vivo! E aí, meus amigos, boa tarde. Deixa eu avisar aqui para todo mundo que nós já estamos ao vivo. Se vocês também já puderem ir avisando aí, já estamos ao vivo. Direito médico hoje na Semana dos Especialistas. Deixa eu só avisar aqui para o pessoal dos grupos que nós já estamos ao vivo, porque o Instagram não está mais avisando sobre isso. Deixa eu só avisar todo mundo aqui. Estamos ao vivo. Direito médico. Amigos, vamos entrando, vamos entrando. Coloquem os coraçõezinhos aí. A gente está com uma dificuldade aqui que o Instagram não está mais avisando. Deixa eu avisar aqui pro pessoal que pediu. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Direito médico, bora lá. Doutora Marisa já está aí. Amigos, vamos entrando. Coloquem os coraçõezinhos, que aí ajuda o Instagram a avisar que nós já estamos ao vivo. Hoje é quinta, né? Hoje é o penúltimo dia da Semana dos Especialistas. A ideia aqui, meus amigos, é deixar vocês cara a cara com o especialista, para que você explore o nicho do especialista, para que você pergunte quais são as dificuldades, se vale a pena eu desenvolver, eu investir nesse nicho, como é que é o retorno, como é que funciona. No Cafeína Jurídica eu bato muito nessa tecla sobre a necessidade da especialização, você ficar muito bom naquilo, você fazer aquilo diversas vezes, é aquele negócio, né? Faça aquilo 1000 vezes para você ficar bom e não 1000 coisas apenas uma vez. Faça 1000 vezes a mesma coisa que com certeza você vai ficar muito bom naquilo. O direito médico é um nicho super especializado, mega especializado. E eu chamei a Marisa hoje porque ela realmente é muito boa nisso. Ela tem um propósito ali dentro. Ela lê aquelas fichas médicas com todo carinho, com todo um respeito pelo paciente ou pela clínica, seja lá para quem ela esteja defendendo aqueles direitos ali, tá? Então é muito importante a gente saber o que é necessário, quais são os requisitos que o profissional precisa ter para atuar naquele nicho, né? Como é aquele nicho de mercado na advocacia. Então eu quero que vocês agora peguem essa setinha aí, sabe? Tipo esse aviãozinho que tem aqui, manda essa live para aquele teu colega, que você mandando por aí, ela vai direto do direct da pessoa no Instagram. Então manda para aquele teu colega que você tem certeza que ele tá em dúvida, que ele não sabe o que fazer direito na advocacia dele, que ele não sabe em que área se especializar, ele faz um pouco de tudo, tipo pizzaria que faz sushi, hot dog, comida japonesa, faz pato no tucupi. Então a pessoa, né, faz de tudo e acaba não sendo especialista em nada. Se você optou por ser um generalista, tudo bem. E aí você vai ter os resultados que um generalista tem. Mas se você optou por ser um especialista, você vai ter os resultados que o especialista tem. E por isso essa necessidade da gente conhecer os nichos, da gente conhecer as dificuldades de cada mercado. Já tivemos aqui o PJ Calc, já tivemos a Nicole com sustentação oral, já tivemos o Cândido com a área de advocacia na área criminal. Vamos falar hoje com a Marisa e amanhã a gente tem direito de família com a doutora Juliana, tá? Lembrando que todo esse material daqui, essas lives aulas, os PDFs, gente, tá tudo lá no grupo do Telegram. Nas redes sociais eu não deixo por muito tempo. Sabe por quê? Porque eu quero realmente quem esteja interessado aqui. Só curioso, que abre ali de vez em quando para ver o que é, não tô interessada. Eu tô interessada em quem tenha comprometimento e quem realmente quer alavancar uma carreira, quem realmente quer conhecimento pra gente fazer essa troca. Então lá no Telegram, no grupo Cafeinados, vai ficar tudo lá. E também você pode participar pelos grupos do WhatsApp, que é o grupo do Cafeinados no WhatsApp. Basta entrar lá no link que tá na minha biografia do Instagram, tem um linkzinho azul, clica lá que ele vai te jogar direto para esses grupos, tá bom? Combinado? Deixa eu ver se a Marisa já tá aqui. A gente já chama ela, peraí. Foi. Bora ver que minha internet tá até colaborando hoje. Vamos ver se vai. Espero que vá. Vamos ver. Olá, minha amiga! Tá me ouvindo, Aline?
Perfeito! Pronto, eu não vou nem botar fone hoje. Eu também, não tem muito barulho por aqui. Hoje tá sendo... Saudade de você! Ai, Hoje agora é a gente faz live para primeiro. A gente faz live primeiro para matar a saudade, aí depois a gente fala o que tem que falar, porque agora é só assim, né? Hoje a casa aqui tá silenciosa, então dá pra não usar o fone. Graças a Deus. Minha amiga, seja bem-vinda. Quero agradecer pela tua disponibilidade em relação à agenda, em relação a tempo e principalmente por se disponibilizar a participar aqui dessa semana dos especialistas, que o objetivo aqui realmente é manter viva a corrente do bem, né? É a gente ajudar quem está com essa dúvida diária, quem está com essa dúvida de nicho. Eu, você, o Cândido, a Nicole, o Rodrigo, a gente vive da especialização, da área de ser especialista, e eu bato muito nessa tecla com o pessoal lá do Cafeína, com os colegas que me procuram. Quer dizer, é importante ser um especialista ou não é? Quer dizer, você ganha sendo um especialista? Qual é a dificuldade, os prós e contras? E aí são essas perguntas que eu quero que a gente traga para cá, porque quem está assistindo vai assistir aqui ao vivo e tem muita gente que assiste depois também, lá nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram. E o objetivo aqui é esse, é mostrar o que é o direito médico, né? Vale a pena arriscar no direito médico? Porque tem muita gente que eu vejo que faz um pouquinho de cada, né? Faz uma trabalhista quando entra, faz um previdenciáriozinho ali quando entra, e de repente entra um caso de plano de saúde, uma necessidade de uma UTI aérea, e a gente sabe que eu já vi você trabalhando, lendo aqueles prontuários que mais parecem um código, aquilo ali, que eu não sei nem como é que se lê Parece aquele aquilo, pessoal que trabalha e, com número, né? né, é um negócio assim muito especializado. Então, fica à vontade, obrigada pelo teu tempo, e começa a falar para a gente o que é esse direito médico, como é que a gente pode entrar, participar. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite. E eu fico muito, muito envaidecida com as palavras da Aline, porque a gente sempre, né? A gente é muito bem-vindo, assim, no trabalho que ela está fazendo. E eu acho muito bacana, porque iniciar na advocacia, como ela sempre fala, não é nada fácil, né? Porque ela sempre diz, ninguém ensina isso na faculdade. Então, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece. Eu sou a Marisa, sou especialista em direito médico e sou procuradora de direitos difusos e coletivos, adjunta de direitos difusos e coletivos da OAB e também membro da Comissão de Direito Médico da OAB, onde Legal! a gente faz um trabalho voluntário e é um trabalho bacana porque a gente envolve todas as áreas do profissional da saúde com o direito, fazendo essa aproximação que médico morre de medo de advogado, né? A gente tenta aproximar um pouco esse nicho. Verdade. E quando a gente fala de iniciar no direito, que já é difícil, iniciar no direito médico é um pouco mais difícil. Por quê? Porque as pessoas têm um pouco de medo, né? Começa por aí. Eu acho que a gente nunca estudou na faculdade direito médico, especificamente. Não tem a cadeira direito médico. Deveria ter. Verdade. É. A gente vê direito médico no direito civil, quando fala da responsabilidade profissional, dos contratos. Né? A gente vê um pouco no direito administrativo quando fala da questão pública da saúde. Mas a gente Mas não é tem uma muito carteira. pouquinho, né? Não, exatamente. É uma carteira. Não existe a carteira e é uma área muito ampla. Né? Então, Verdade. então, assim, é uma área que relativamente com o nome, ela é nova. Mas ela é uma área muito Tá. antiga. A relação do direito com a medicina é muito antiga. Mas é uma área Sim. que se começou a falar assim, da forma como se fala hoje há pouco tempo, e agora com a pandemia falou-se muito no direito médico, não é? Sim. Foi muito falado e muita gente enxergou o nicho, não é? Então, para quem enxergou o nicho, e ontem mesmo eu fazia uma live com o Chó e eu falei uma coisa que eu vou falar agora, logo no começo. Existe uma diferença grande entre oportunidade e achismo, oportunismo. Eu não quero ser um advogado que eu acho que é assim, eu acho, e aí eu advogo e boto meu cliente em risco, seja ele qual for dos nichos do direito médico. Então, é diferente, isso para mim não é a oportunidade. A oportunidade é você ver o que está acontecendo no mundo jurídico, médico jurídico, e aí você estuda, você se especializa e você abraça a carreira, entendeu?
realmente com responsabilidade, que foi o que eu fiz. Não agora na pandemia, mas na verdade, quando eu fui escolhida pelo direito médico. Porque o direito médico, ele te escolhe, tem isso também. Tu começaste na área, tipo, comum, processo civil, né? Eu lembro que tu sempre gostou muito de contratos. Eu sou uma advogada civilista, sempre fui, né? E eu comecei com advocacia empresarial, sempre. Eu sempre fui advogada empresarial, civil. E dentro desse contexto, eu comecei a advogar para o direito médico empresarial, como eu costumo dizer, e até coloquei no material para o pessoal. Direito médico empresarial é aquele em que você advoga no contencioso em massa de um plano de saúde, por exemplo. Seria assim, advogar para o CNPJ, o direito médico. Você advoga para o CNPJ, tá. Você advoga para o plano de saúde. Ou clínicas ou planos de saúde. Ou você advoga para uma instituição, um hospital, enfim. Você está advogando empresarial, né? Tá. E eu comecei assim. E foi como o direito médico me conquistou. Então, e aí eu me especializei. Pronto, acabou. Nunca mais eu voltei para outra área. Assim, de verdade, né? Advogado, a gente gosta de algumas coisas, a gente se identifica com algumas áreas, mas outras você faz por amor. Então, direito médico eu faço por amor. Nossa, que delícia. Quando a gente consegue achar esse propósito, exato. Eu acho que aí é que a chave vira. É aí que você consegue fazer leituras de 3 horas seguidas e se espantar que já passaram 3 horas e você quer cavar aquele funil cada vez mais, né? Com certeza. E, Marisa, me fala assim, existe, né, aquela ligação óbvia do direito médico muito enraizado realmente com termos da medicina, né? Eu lembro que tu estava todo tempo ali e tinha horas que tu ia pesquisar realmente na doutrina médica para você poder fazer um parecer. Como é que fica isso, essa mistura do direito com a medicina? É uma questão que você tem que estudar mesmo e gostar. Eu acho que gostar é uma situação importante. Por quê? Eu vou até colocar aqui. Quando o advogado iniciante pergunta o que eu devo estudar para começar a advogar no direito médico, você vai estudar direito constitucional, que é a base, porque lá está previsto, né, o direito à saúde, que é um direito fundamental. Então, você vai estudar o direito civil, né, que tem a parte justamente, né, agora não, já tem um tempo que existem autores de livros próprios de direito médico, que é bacana, mas que se fundamenta no direito civil, na questão da responsabilidade dos contratos, enfim, dano. Você vai estudar o direito do consumidor, porque quando a gente fala de hospital, de plano, tem a questão do consumidor, né, que é muito grande. Você vai estudar o direito administrativo, porque existe a questão pública. Você tem que estudar o Código de Ética Médica e das outras profissões de saúde também, não é? E você estuda o direito penal. Porque o direito penal, você tem questões que no direito médico viram crime, como, por exemplo, omissão de socorro. Então, assim, existem crimes. Não que você queira advogar, mas eu não gosto. Não, tudo bem, mas você tem que conhecer. Porque você vai advogar e vai levar o seu cliente para que ele entre em todas as frentes, mesmo que não seja com você em todas. Você faz uma parceria com alguém e vocês vão trabalhar naquela mesma matéria, cada um na sua área. Mas você quer atingir uma responsabilidade, por exemplo, de um médico, que ele responda por um erro, por exemplo, tanto no CRM, que é um processo ético profissional, como você quer que ele responda no crime por alguma razão, de lesão corporal, de homicídio. São várias searas, né, que envolve ali um caso só, né? Não é tão simples. Existe uma gama de opções. E aí você pergunta, e para quem eu vou advogar, né, no direito médico? Porque as pessoas ainda têm um conceito muito pequeno. Na verdade, é muito amplo. Você pode advogar para paciente, você pode advogar para plano de saúde, instituição como hospitais, ou como instituição filantrópica, que seja voltada. Você pode trabalhar para profissionais, você pode trabalhar para o CRM, por exemplo, um órgão de classe, né? Conselho de classe. Uma consultoria, né? Porque aí eles... Muito legal, muito legal. Entendeu? Então, é um nicho muito, muito grande, mas que depende realmente de você se dedicar. Porque não é uma área simples, não é uma área pequena, é uma área grande. E é uma área em que uma defesa técnica faz toda a diferença.
Então, uma inicial técnica faz toda a diferença. E durante a tramitação do processo, o seu conhecimento faz toda a diferença. Porque muitas vezes, durante as fases processuais, você tem meios de mudar muitas coisas durante o processo. Por exemplo, eu já peguei processos em que eu já peguei muito processo. E isso é uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, assim, em relação ao que acontece no meio do direito médico. O que a gente vê muito é advogados que não são especialistas, mas que fazem. Eu faço tudo. Eu faço isso, eu faço civil, eu faço também o direito médico, porque é o que acontece. E acaba que a pessoa comete algum deslize, por inexperiência mesmo. E eu já peguei muito processo em que eu tive que me virar para resolver numa instrução. No meio de uma instrução. E eu consegui reverter na instrução processual porque eu prestei atenção em detalhes do prontuário. Eu lembro, gente, eu lembro, já trabalhei com a Marisa. Eu lembro da Marisa debruçada em cima daqueles prontuários médicos, aquela letra de médico, aquela letra de enfermeiro. CDs, né? A gente não conseguia identificar. Aí eu dizia, Marisa, mas tem que estudar isso aqui tudo. Aí eu lembro, tu dizia, Aline, os detalhes estão aqui. Aí ela ia ler exame, ela ia ler quantidade de medicação. E eu dizia, meu Deus, nós precisamos de tudo isso para fazer uma defesa. Ela disse, pior que precisa. O pulo do gato tá na gente fazer esse histórico delicado, né? Eu lembro até que às vezes, eu não sei se tu lembra, era um prontuário do bebezinho. Aí que o bebezinho teve falência. Eu digo, gente, eu não tenho condições para terminar de ler o prontuário. É muito difícil também, gente. O direito médico requer. Quando eu fui convidada lá no início para trabalhar com direito médico, eu fiquei pensando, será que eu consigo? Porque o direito médico te envolve emocionalmente. Então, quando eu digo o direito empresarial médico, é que você não se envolve tanto com os casos. Você vai acha, vai fazendo, né, aquela coisa da negativa, enfim. Quando você entra no direito médico, 100%... Paciente, né? Eu vou explicar nas questões em que envolvem as tensões do direito médico. Que eu expliquei isso no material que eu botei para os meninos aí, para todo mundo, quando eu falo meninos, é porque eu tenho meninos em casa, eu falo meninos, desculpa, gente. Para meus colegas. E é isso, existem questões que são tensas no direito médico. Então, essa questão do bebezinho que você fala, eu tive não, é o meu jeito de trabalhar. Eu entrei na UTI, na UTI neonatal, do hospital à época que eu advogava, para entender o que era o PIC. Como era colocado o PIC na criança, porque eles diziam que tinha extravasado líquido e tinha, enfim, uma questão muito técnica. E como é que eu vou saber se eu nunca vi? E como que eu vou escrever sobre aquilo se eu não conheço? Então, eu vestia todo, me paramentava todo, ia para o hospital lá e entrava na UTI neonatal com o intensivista da UTI e ele me explicava. Ele me mostrava. Então, é complicado e tem que... É por isso que eu digo, tem que ter vontade, tem que gostar. Mas é uma área apaixonante, assim. Você tem o retorno, até quando você está advogando contra. Quando você está advogando contra, eu advoguei contra, que eu digo contra paciente. Quando você está advogando a favor do plano, contra um paciente, por exemplo, em que você coloca o seu lado humano ali na frente e você consegue mostrar para o seu cliente, que é o plano, que precisa ter uma flexibilização naquilo ali, todo mundo sai ganhando. Então, no direito médico, o acordo, a tentativa de acordo é muito importante. Porque você consegue mostrar para a outra parte, até para o juiz, que você não é tão desumano assim, por exemplo, no caso do plano, que você faz um ajuste entre as partes e a parte sai satisfeita. Então, eu tive muito retorno nesse sentido quando eu trabalhava para plano de saúde. Eu tive retorno de pacientes que eu estava contra eles, depois eles vieram lá no escritório me mostrar a criança que tinha sido operada, enfim, porque eles eram bravos. Então, isso é muito legal. Então, é isso. Então, existe realmente essa coisa. Mas é muito amplo. O direito médico, para mim e para muitos especialistas, ele tem 3 eixos fundamentais no estudo. Nossa, que legal. A bioética, que envolve... Bioética, que envolve as questões mais técnicas, mais tensas, que eu estava falando do direito médico. E aqui eu vou citar só alguns. Exemplo, terminalidade de vida. Como eu vou morrer, qual é o meu direito,
enfim, essa é muito ampla. A gente entra em diretivas antecipadas de vontade, enfim. Trazendo para o Covid, né, que é um caso muito atual, uma situação muito atual. Um novo processo de luto que a gente está vivendo. Não tem mais luto, não tem mais velório. Não pode Como é mais isso? Me velório. explica. Isso envolve a Novo bioética. processo de luto? Hoje você não pode mais velar o seu ente, o caixão não pode mais ser aberto, as pessoas não podem se aglomerar, ele dura 2 horas. A pessoa não se despede do parente como se despedia antigamente, não visita na UTI, enfim, mudou o conceito, né? Isso tudo envolve uma questão. Eu acho que a Aline deu uma. Tá me ouvindo, amiga? Deu uma. Mas, enfim, então envolve essa questão de vida, misturando vida com a ética, essa questão do direito médico. A questão da escolha, que chamam de escolha de Sofia. Quem vai para a UTI, no caso do Covid? Não é? E só pode uma pessoa, né? Não. Quem vai para a UTI, no caso de pacientes graves, e eu só tenho uma UTI. Ou 2. E eu tenho 3 pacientes. Achei que tu estivesse falando do acompanhante, que só pode estar uma pessoa. Não, no Covid não podia. Ninguém. Então, a escolha era o médico escolher... A vaga da UTI. Nossa! Então, aí firmou-se, já existiam e foram firmados critérios, né? Critérios difíceis até. De escolha, né? Critérios difíceis, porque por exemplo, eu só falava, mas estão deixando falecer uma pessoa de 60 anos em detrimento de uma 39? Não, às vezes os dois têm as mesmas comorbidades, então tão ruim, um está mais ruim, o outro está menos, só que o de 39 tem uma capacidade de superação melhor do que o de 60. Nossa, mas que coisa difícil! É muito difícil. Porque você pensa do lado da família, não interessa se ele tem 60, não é? Então, olha, deixa eu só dar um recado. Se vocês estão achando difícil transcendência em recurso de revista, experimenta estar lá para escolher quem é que vai ficar na vaga da UTI. Gente Exatamente. Do céu, tô chocada. Aí. Exatamente. Aí tem transplante de órgãos, reprodução assistida. Então, são questões delicadas, né? Mas aí a gente tem a outra parte, que é a responsabilidade profissional dos profissionais de saúde, que não envolve só médico, né? Quando a gente fala de direito médico, não é só médico. Médico da saúde. Sim, é todo mundo da área da saúde, né? Exatamente. Até a odontologia, né? E a gente vai embarcar nesse direito todo que a gente... essa era uma pergunta que eu tinha. Se pegava os odontólogos também. Sim, com certeza. Então, aí a gente entra na responsabilidade profissional, que é um outro nicho, e esse nicho de defesa entra na responsabilidade civil, penal, ética, né? E, por exemplo, como eu falei, a omissão de socorro, em termos de crime, adulteração de prontuário, que antigamente prontuário era manual. Hoje em dia, normalmente, ele não é mais manual, né? Em alguns hospitais ainda existe. Mas existe, né? Enfim, adulteração de prontuário. Então, vem a bioética, a responsabilidade profissional, que é uma série gigantesca, fala de erro médico, né? Muita coisa, né? E aí a gente vem para o sistema de saúde brasileiro, que é o SUS e a saúde suplementar. Você precisa entender o SUS para você entender todo o resto. Por quê? Porque a saúde, ela tem natureza jurídica pública. Quando eu falo Estado grande. União, Estados, municípios, né? Então, aí a saúde suplementar foi passado para eles o serviço de saúde como suplementação ao SUS, mas a natureza jurídica é pública, tanto que ela é fiscalizada pela ANS, que é um órgão público federal. Verdade. Aí já pega essa bronca toda, né? De plano de saúde, de autorização. Aí, suplementar, entra tudo isso. Exatamente. Com saúde suplementar, a gente fala de operadoras, né? Privadas. Isso, das operadoras. Aí o negócio de... Gente, mas é muita coisa, né, Marisa? Eu acho que aqui é uma dessas áreas que são tão abrangentes que você pode fazer vários cortes no funil da especialização, né? Você pode pegar um direito médico e, por exemplo, trabalhar só contra planos de saúde. Já é uma gama, uma fatia gigantesca do mercado, né? E tem muita gente que é assim, se especializa assim.
Uma das coisas que eu acho importante, eu acho não, eu tenho certeza que é importante, é você definir o seu perfil. Marisa, o que é definir o meu perfil? No material que a gente preparou para ficar disponível, eu coloco assim, o que eu devo estudar se eu for atuar para paciente, o que eu devo estudar, assim, em tese. Porque, na verdade, você deve estudar o todo. Por quê? Porque quem Sim. defende o médico vai falar sobre a parte da ética. Você tem que falar sobre a parte, enfim. Então, no todo, você tem que estudar tudo. Mas é importante que você defina o seu perfil. E eu vou lhe dizer que o seu perfil, ele é definido... assim como você começa a advogar no direito médico direto, no todo, e de repente você se sensibiliza com o caso dos pacientes. E aí, ou então você se sensibiliza com os médicos, que são tão, né, às vezes tão agredidos, né? Porque nem tudo é erro médico, gente. Nem tudo é erro médico, existe o risco. O corpo humano é diferente em cada um. As reações são diferentes, às vezes a pessoa nunca teve alergia, um remédio tem naquele dia. Então, não é matemática. Não é assim dizer, entrei para uma cirurgia, saí com, morri. Não pode ter sido só um erro médico. Então, os médicos, às vezes, são massacrados, assim, um pouco pela questão de muita gente ser leigo envolvido no processo. Os próprios juízes são leigos. Verdade. Então, A gente vê não é? muito isso nessa área que envolve medicina. A gente vê uma falta realmente de definição técnica muito grande. Muitas vezes o jurídico não cobre o técnico, né? Você tem que ter o parecer ali de um especialista que, na maioria, é decisivo para um sim ou para um não. Para o jurídico, né? Existe ali Sim. uma corda muito tênue, né? Entre o sim ou não, até onde o direito vai dentro da medicina, até onde a medicina vai dentro do direito, né? Eu lembro que tem, por exemplo, uma questão muito simples, só que me veio à mente agora, né? A questão do aborto, a questão do bebezinho, como é que nasce, não tem formação cerebral, esqueci o nome agora. Anencefálico. Então, quer dizer, o direito diz que a vida começa, sei lá, no primeiro batimento cardíaco, mas para a medicina a vida não começa aí, ela começa na formação celular. Na verdade, a discussão para o direito, não existe uma definição. Existe uma definição de vida, mas não existe definição de início de vida ou fim de vida. Exatamente. O de fim de vida para o direito é quando, tanto que eles não permitem eutanásia, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Quando é que você tem... Olha, tem uma pergunta super interessante aqui, Marisa, da Edinha, será que eu estou lendo certo? Edinha Cave. E sobre a decisão do paciente quanto a um tratamento de saúde. Eu acho que ela deve estar se referindo à questão do paciente aceitar ou não o tratamento. Essa questão do tratamento, ela entra aí na bioética, né? Como eu estava falando. A questão dele aceitar ou não o tratamento. Isso é um direito do paciente. O paciente não é obrigado a aceitar tratamento nenhum. É diferente de, por exemplo, testemunha de Jeová que não quer aceitar transfusão de sangue e a criança vai morrer. É diferente. Né? A gente já está pacificada essa situação, apesar de ainda existir uma discussão muito grande. Mas eu não sou obrigada a aceitar nada. Eu não sou obrigada, por exemplo, a ser entubada e morrer no hospital. Para isso, eu já deixo meu testamento vital pronto, dizendo que se eu tiver num fim de vida, numa situação em que eu preciso ser entubada, ou recebo um tratamento em que, na verdade, vão aplicar apenas a distanásia, que aí entra num outro questão, que é ortotanásia, distanásia, mistanásia, enfim, é um outro tema, mas a distanásia é fazer todo tipo de terapia só para manter a pessoa ali respirando através do aparelho, porque vida mesmo ela não tem mais. Não tem chance de cura, enfim. Então, isso é o que fazem nos hospitais hoje. Já está melhorando muito, mas os médicos acabam praticando a distanásia, que no Código de Ética até não é permitido, porque eles têm medo da reação das famílias se ele disser, não tenho mais o que fazer nesse sentido, eu preciso entender que a família decida alguma coisa. Então, não é obrigatório. Eu posso dizer, não quero esse tratamento, e eu vou assino o termo de consentimento livre e esclarecido, que é uma das grandes questões do direito médico. Ele é extremamente importante, mas ele não exime de uma responsabilidade em caso de, por exemplo, de um erro médico.
Ainda que eu tenha assinado um termo de consentimento livre e informado, e ele tem todos os critérios para ser preenchido. Antigamente era aquela coisa que você preenchia na porta do centro cirúrgico. Hoje em dia isso não vale. Né? E ele tem que ser específico para cada caso, porque cada caso é um caso, cada paciente é um, enfim. Mas era um modelão, né? Tipo, vai, entra aí, assina aí. Então, modelo Entendi. Mais. Então, quando você assina um termo de consentimento dizendo que, inclusive, que você, uma declaração dizendo que você não aceita o tratamento, que você não quer aquilo, você assume essa responsabilidade. Agora, se você entra numa cirurgia e acontece um erro médico, o termo de consentimento não, ele exime os riscos. Entendi. Eu digo para você, você vai entrar nessa cirurgia, você pode ter uma isquemia na mama quando eu for fazer a sua cirurgia e o seio pode acontecer isso, aquilo, outro, porque justamente porque ele não sabe como que vai funcionar o sistema circulatório da pessoa. Entendi. Então é muito delicado. Mas não é obrigado, a pessoa não é obrigada a aceitar tratamento. Né? Inclusive no Covid não era. Né? Se eu não quisesse... isso que eu ia perguntar também, aquele negócio de entubar para o Covid. Se eu não quiser ser entubado, se eu não quiser ser tratado, eu vi casos, eu ouvi de famílias que foram tomadas, quando deu tempo, teve um momento em que eu acho que não dava tempo de fazer nada. Eles precisavam ser entubados, que era um idoso, estava muito ruim, bababá, e a família optou por não entubar e ele faleceu. Então, assim, fica. Só que há uma discussão quando a família não entra em consenso e o médico está no meio. Então, fica 2 irmãos, o médico para decidir sobre um pai. Olha aí. Nossa, ainda tem isso, né? Não é? Pois é. Por isso que todo mundo devia fazer logo um testamento vital, uma diretiva antecipada de vontade, alguma coisa para explicar que, no final, quem decide é fulano, é um terceiro que ele escolhe para decidir por ele. Nem sempre são... É verdade. Eu sempre falo isso para os clientes, assim, quando lá no escritório, quer dizer, o brasileiro, ele tem um pouco de preconceito com testamento, é uma coisa cultural. O brasileiro acha que testamento... testamento é mau agouro, né? Aquele negócio, nossa, eu fiz meu testamento, pronto, agora eu já vou morrer, eu posso morrer. Entendeu? E a gente sabe. E a gente sabe que nos outros países é o contrário, o testamento faz parte de proteção de vontade, proteção de patrimônio. É como você disse, se eu tenho com a mente sã, o corpo são, se eu posso escolher o que eu quero para o momento da minha vida, por que eu vou deixar essa decisão para terceiros? E outra, às vezes, o falecimento sem aquele testamento, sem a escolha da vontade, gera uma confusão em família. Uma família que não tinha confusão nenhuma, de repente começa a brigar. E se você tivesse um guia, um mapa ali, naquele momento de perda, de tudo... É muito mais fácil, né? Você dizer, não, a vontade dele era essa. E às vezes a pessoa acaba manifestando uma vontade que às vezes nem era o que a família esperava, né? Existem aquelas surpresas quando você recebe aquilo ali. Então, realmente, é uma questão cultural que eu acho que a gente tem que falar. Eu sempre indico para os meus clientes. O Brasil está muito longe, isso trazendo aqui para o direito médico, o Brasil está muito longe de discutir. Como é que eu vou poder discutir, por exemplo, a eutanásia, se o que a gente tem no Brasil é a mistanásia? O que é a mistanásia? É a morte social, por falta de leito. É o quê? Mistanásia é a morte social, por falta de leito, por falta de cuidado. No Brasil, a gente está discutindo a qualidade do serviço de saúde. Como que eu posso dizer que eu quero morrer através da eutanásia se eu não dei o direito da pessoa viver? Nos países de primeiro mundo, como a Suíça, a eutanásia é comum, o suicídio assistido é comum. Em outros países, por quê? Porque a saúde é de primeiro mundo, você tem acesso à saúde. Eu realmente não quero, eu quero morrer. Pronto, aí é um direito seu. Então você pode dispor da sua vida quando você chega numa condição dessa, de fim de vida. Entendi. Você quer morrer com qualidade, você não quer morrer entubado sozinho, passando essa tristeza no hospital, entendeu? Tem umas perguntas aí que eu estou conseguindo ler. Bora ler aqui. A pergunta da Valquíria. A Valquíria está nessa turma da advocacia online. A Valquíria está assim, amigos, tirando iogurte de pedra. Vocês não têm noção. Anotem esse nome. Toda vez que ela vem aqui, eu digo. Anotem esse nome. Vamos lá, o que a Valquíria colocou aqui?
E quando o paciente precisa ser entubado e por falta de equipamentos não é entubado e acaba falecendo, pode-se atribuir a culpa ao hospital ou ao profissional? Então, até em relação ao Covid, isso aconteceu com muita gente, né? Existe a responsabilidade do Estado, né? Em primeiro lugar, principalmente em relação a essa questão do Covid, houve uma grande questão em relação ao Estado. E teve ação nesse sentido. A grande discussão é, eu posso responsabilizar, o médico está fazendo tudo o que ele pode. Nem tinha protocolo, era uma loucura. A OMS mudava, o protocolo mudava pelo Ministério da Saúde, enfim. E eu até comentei sobre isso ontem. Eu não vejo judicializar um caso em que o profissional, o hospital seguiu todo aquele trâmite e a perda de uma chance, né? Fala-se da perda de uma chance, porque perdeu a chance de se tratar e poder ficar curado, por exemplo, né? E responsabilização civil do médico. E em relação ao Estado, à União, existe a questão da reserva do possível, né? O princípio da reserva do possível. Então, que muito provavelmente vai ser alegado nesse sentido. Eu fiz o que era possível me fazer naquele momento. Né? A gente sabe que... Bom, é uma discussão bem longa, mas as linhas de defesa talvez fossem essas. Há uma discussão muito grande que vai surgir, na verdade já surgiu em relação àqueles testes que estavam fazendo com o pessoal da cloroquina, com Delfinas e... ainda tem isso, aquilo ali verdade. é uma matéria de bioética 100%, né? Que a gente está falando de... A família foi chamada para assinar o termo, as pessoas foram usadas em tese como cobaias. Complicado, uma seara complicada, uma matéria complicada, mas né? já deu muito o que falar, não é? Na verdade, a gente só vai ter a resposta disso, assim, em termos judiciais, depois desses primeiros resultados de primeiro grau e segundo grau aí, né? Ainda vai se formar uma jurisprudência sobre isso, né? Essa questão do preciso ser entubado e não tem... e quando a gente fala no momento comum, é diferente a análise. Eu tô, por exemplo, eu estou num hospital que é do meu plano e o hospital do meu plano não tem. Então, obrigatoriamente, ele tem que me mandar para um outro lugar que tenha. Bem como o SUS. Eu estou no SUS, o SUS não tem, ele tem que requisitar um leito particular e tem que me tratar. É diferente. Tá? Então, eu espero que eu tenha até respondido agora a pergunta dela. São questões Bora ver, se ela tiver aí. Momentos distintos. Analisando fora de uma pandemia, de uma situação em que tudo foi exceção. A análise, verdade. Parte desse princípio da exceção não tem... A reserva do possível existe, a questão de ter seguido um protocolo existe, de um momento de pandemia, de fazer a escolha de Sofia existe, enfim, existem vários critérios que seriam analisados num processo como esse. Verdade. Tem a outra pergunta aqui do Agenor Lima. Um termo de consentimento esclarecido prevalece sobre um resultado diferente do esperado? Não. É assim, algumas cirurgias, algumas cirurgias são de meio resultado, né? Fim, resultado, enfim. Eu acabei de falar, se eu tenho um termo de consentimento em que eu assino que eu vou fazer uma cirurgia, e aí vem os riscos ali. Mas durante a cirurgia houve uma intercorrência que foi, na verdade, não foi uma intercorrência de risco, mas foi um erro. Então, o termo de consentimento ele não vai prevalecer. Porque ele não exime o risco, ele não exime o erro, não exime da responsabilidade quando existe o erro. E o erro médico ele está baseado, fundado na negligência, na imprudência e na imperícia. E dentro dessas três é bem amplo. O que é uma negligência, o que é uma imprudência, o que é uma imperícia. E é por isso que o direito médico ele é praticado, na sua grande maioria, na justiça comum. Porque no juizado especial não aceita prova pericial. E na grande maioria das isso aí é muito interessante. Então vai tudo para a justiça comum. Tudo não. Grande parte, quando se precisa de uma perícia, e você já vê isso no começo, por isso a análise é importante, do que você vai precisar ao longo do processo, onde eu posso entrar, não é só o valor. Às vezes a gente com um processo de baixo valor, mas eu entro na justiça comum porque eu quero uma perícia.
Nossa, quer dizer, isso aí é uma coisa, né, Marisa, que é isso que eu digo, que às vezes você vai fazendo de qualquer jeito e vai aprendendo na prática, quebrando muita cara. Sim, Quer com dizer, com certeza. certeza, o primeiro processo que você entrar errado, aí você aprende. Exato. Ai, foi por causa disso. Mas olha só o valor do tempo, do dinheiro, da confiança do cliente, né? E do bem-estar do Até cliente. a perda do processo, pode levar à perda de um processo, um erro, né? Verdade. Deixa Olha, eu a ver o que, Valquíria que tem falou. mais. Tem uma outra. O que aconteceu aqui? Um senhor precisava de UTI, foi transferido para um hospital que disse que teria UTI. Chegando lá, o hospital disse que não tinha cedido a vaga de UTI. Ele acabou falecendo. Não era Covid, foi um derrame pleural. Há Nesse essas confusões de vaga, né? esse caso, ele é justamente o caso em que nós discutíamos um dia desse a respeito dos outros pacientes que não eram Covid e que foram jogados à própria sorte. Ah! Durante o Covid, muito se esqueceu dos outros problemas. Olha, Denise. Porque, não, é aquele tipo de coisa, né? A Denise, aqui, a nossa amiga médica, sabia? Olha, gente, eu paguei a Denise para ela vir para cá para assistir o Direito Médico, Fazer um comentário tá? médico aqui, né? Ajudar a gente. Tá? Mas olha só, isso aí era uma coisa que até a Denise, né, falava muito. Ela dizia, Aline, ninguém parou de ter filho, ninguém parou de ter ataque cardíaco, ninguém parou de ter asma. Quer dizer, muitas pessoas que precisariam estar, por exemplo, numa sala de emergência, ficaram em casa com asma, com alergias. Morreu de dengue. E os hospitais Dengue, ainda veio o não H1N1. estavam recebendo as pessoas e os sintomas eram todos parecidos. Então, houve uma negligência, né, no meu ponto de vista, do próprio Estado, né, em relação a esses pacientes. E eu não estou falando do Covid. Quando eu falo do Covid, vai existir uma dificuldade muito grande dos juízes, isso é assim, eu estou sentindo, em condenar quando se tratar de Covid por conta disso, porque todo mundo estava no meio de uma loucura. Tudo bem, a menos... Eu não estou nem falando daquele caso, por exemplo, aquela senhora que foi abandonada na porta da Newton News e faleceu ali. Aquilo ali, para mim, é um caso absurdo. Não estou discutindo esses casos. Estou discutindo casos em que ele entrou, foi para uma UTI, ou então, enfim, né, morreu lá dentro. Agora, esses casos, como a Valquíria falou, esses foram as pessoas que foram jogadas à própria sorte, que pararam de fazer hemodiálise e faleceram, que não fizeram tratamento de câncer e precisavam fazer. Quimioterapia, pois é. Então, isso tudo não se foi pensado, se foi abandonado, realmente, não só no público, como no privado, pelos planos de saúde e pelos hospitais particulares. Verdade. Olha, se a gente para pensar, olha, gente, avaliem realmente essa questão do direito médico, porque só esses 40, 45 minutos que a Marisa já falou aqui, tem serviço para uma vida inteira e para uma reencarnação. Então, quer dizer, quanto vale você parar de ficar trabalhando pingado e ser um especialista em tudo isso aí que ela falou? Quer dizer, por exemplo, aparecem casos de direito médico para mim, que me especializei dentro da área trabalhista, eu já expliquei para vocês que aparece. Por quê? Porque eu desenvolvo fio de ouro com o cliente, que é a confiança, que é a fidelização. O cliente, ele me vê como advogada. Então, quer dizer, se eu fiz um processo trabalhista para ele e supri as necessidades dele ali dentro, eu ganhei a confiança dele. Quando ele tiver qualquer outra situação, ele vai me ligar. E aí eu vou dizer, olha, essa área eu não faço. Aí, mesmo que eu diga, eu não faço, não me liga, eu não sei nada sobre isso. Ele vai dizer, mas quem que a senhora indica? Verdade. Porque a confiança está ali dentro. Ele não vai querer se jogar num mercado às cegas. Esse cliente que já teve uma experiência boa com um profissional do direito, na advocacia, ele não vai se jogar a qualquer um. Ele não vai querer um advogado que simplesmente ele não sabe quem é. Então, quer dizer, cada vez mais a vida está especializada. Eu já dei esse exemplo para vocês aqui várias vezes. O meu filho de 6 anos assiste TV passando por uns 5 filtros.
é o que é o da idade, é o nome do jogo, é o episódio, ele diz qual é o episódio. Então, quer dizer, a gente está trabalhando num sistema de filtros. Tudo que você vai fazer, você seleciona. E vai passando, então é tudo muito específico. Essa questão do profissional geral, né, em todas as áreas, isso não é mais legal. Clínico geral, não é legal. Você não confia no clínico geral, desculpa, não estou sendo, né? Mas você fica com receio. O que a gente mais fala? Que a gente vai em pronto-socorro, só é atendido por clínico geral, não é? E ninguém quer. Então, assim, advogado que faz tudo, peraí, alguma coisa ele não vai conseguir fazer bem feito. Então, é importante a questão da especialização, é muito importante, porque faz muita diferença. Olha só, deixa eu dar se ainda tiver tempo, vou dar um exemplo muito importante para vocês. A questão do extrajudicial, ou então do acordo, ainda que judicializado. Porque quando você advoga para o médico, muitas vezes aquele caso é o único caso do médico. Ele nunca teve um processo na vida, aquilo ali consome ele diariamente, diuturnamente. E aí, quando você diz para ele que tem o risco, que tem o tempo e que ele pode ser condenado, mas que ele pode fazer um acordo extrajudicial e acabar com aquilo ali, ele prefere assim. Porque ele odeia ir para uma audiência, ele se sente consumido. Então, o médico é muito diferente da gente que está acostumado. Ou do empresário que está acostumado. Né? Então, tudo isso são detalhes de cada lado para onde você vai. Isso daí também tem... O processo ético profissional, desculpa, por exemplo, se você não sabe, você no afã de encerrar aquele processo disciplinar, que ainda nem começou o processo ético profissional, ainda é uma sindicância, e no afã de você sair dali do CRM sem o processo, você oferece um acordo pecuniário, que é proibido lá naquela seara. E aí você comete uma gafe, entendeu? Entendi. Então são coisas muito importantes. A Márcia está comentando aqui, né? Tem muito clínico. Eu já fui clínica geral, ela disse, fiz um bom trabalho, basta ter uma equipe boa. A questão aqui, Márcia, pelo menos na minha opinião, é que você isso tem que fazer parte do teu plano de carreira profissional. Se você optou por ser um generalista, ótimo, seja o melhor generalista que você puder ser. E aí você adapta a sua decisão ao seu método de trabalho. Você tem que ter uma boa equipe, como você falou, você traça estratégias de entrega de serviço, de prospecção de clientela. E tem os prós e contras de ser generalista. Minha sócia é generalista. Então ela vira para mim e ela diz, Aline, eu nunca fico sem serviço. Diminuiu numa área, eu estou em outra. A justiça comum demora muito, eu faço juizado especial, eu faço extrajudicial. Agora, a necessidade que eu vejo do esclarecimento é você saber que você é um generalista e trabalhar com isso, né? E você trabalha com a parte boa do generalista e acelera lá. E é um modelo de negócio, é um plano de carreira. O que eu bato muito na tecla é que é uma decisão que você tem que tomar. O que eu acho que não é benefício é você atuar como um generalista e não gostar de ser generalista. E você esperar resultados diferentes, né? Tem aqui. Acho que deu uma travada aqui básica. Alô? Oi. Alô? Alô? Acho que ficou escuro aqui. Voltou? Voltou? A gente já está quase encerrando. Deixa eu só contar aqui, só mais um detalhe aqui para vocês.
Deixa eu ver se a Marisa sobe aqui, só pra gente... Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se vai aqui. Eu acho que é a internet da Marisa, porque a minha, ela, por incrível que pareça, ela tá cheinha hoje aqui. Vamos ver. Pronto, Oi. A pronto, internet não ajuda voltamos. às vezes. Não, mas aí, sabe o que é isso, Marisa, que eu digo pro pessoal? No presencial, a gente tem aquele problema do carro furou o pneu, saiu sem a chave do portão, trânsito. No online a gente tem isso, esse vai e vem de internet. Entendeu? Mas Então é olha, eu normal. quero dizer, deixa eu te falar uma coisa assim. Alguém falou que o tempo estava acabando, né? Então, eu não sei, porque eu sou meio leiga nessa parte de, tu sabe, né? Você que é Deve ter uns 5 minutinhos ainda. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, é muito importante que você nunca esqueça que no direito médico que está sob análise, sob foco, é a relação médico-paciente. Ela é muito importante. E a outra questão importante é que você, enquanto advogado de direito médico, você não estimule os ânimos. Você tem que apaziguá-los. Por quê? Porque eles já estão numa situação muito delicada. Tanto o médico como o paciente, às vezes até a própria instituição. Então, você tem que fazer o papel de apaziguador e tentar trabalhar dentro da técnica. Porque vai ter advogado que vai te agredir, que vai agredir o médico, que vai... E não é por aí. Então, o direito médico, gente, é para trazer... Eu falo que quem quiser fazer o direito médico tem que trabalhar junto com todos os outros para trazer o melhor direito. Para fazer o melhor para a sociedade. Porque existe um lado humano muito grande no direito médico. E a gente não pode perder isso de vista. A pessoa que procura um advogado médico, ela não procura nem porque ela quer, nem porque ela procura porque ela está num estado extremamente sensível quando paciente. Então, o outro lado, mesmo que você não advogue para paciente, lembre-se que o outro lado é uma pessoa sensível. Nem sempre é um oportunista, nem sempre, né? Então, veja o outro lado, tenha empatia pelo outro lado. Tenta resolver da melhor forma possível. É sempre melhor. Verdade, minha amiga, verdade. O assunto, ele é muito amplo, dá para fazer 1 milhão de lives, várias coisas. Eu agradeço muito o convite. Espero que não, mas peraí, que quem fica aqui na Semana do Especialista até o final sempre ganha de presente. Não, sim, eu já gente, parabéns. Obrigada. Vocês não sabem o que a Marisa deixou aqui. Ela deixou aqui um PDF, um mega resumo, com 6 páginas, onde ela fala, eu vou ler aqui para vocês, ela fala da iniciação do direito médico, o que você deve estudar, bioética, ela fala das áreas, princípios constitucionais, dos pilares, judicialização da saúde, atuação a favor de pacientes, atuação a favor do médico, atuação em hospitais. Então, olha, tá imperdível esse resumo que a Marisa deixou aqui pra gente. E ele vai de presente para vocês, porque ele faz parte dessa iniciativa da Semana da Especialização. Essa live, que é uma live aula, ela não vai ficar disponível nas redes sociais por muito tempo. Geralmente ela fica lá só até eu conseguir baixar do Instagram mesmo, fica no IGTV. Mas ela vai ficar disponível no Telegram, tá? Lá no canal do Cafeinados, que você também pode ter acesso pelos 2 grupos do WhatsApp dos Cafeinados. Para entrar no Telegram, basta você ir lá. Quem já tiver o Telegram, procura o grupo Cafeinados. Quem não quiser ter esse trabalho, lá na biografia do meu Instagram, lá onde fica a bolinha com o meu rostinho, logo ali tem um linkzinho azul. Se você clicar lá, já vai aparecer o botãozinho do Telegram, você cai direto lá. E assim, a parte boa do Telegram em relação ao WhatsApp é que você entrando hoje, você tem acesso a todo o material que foi postado lá desde o dia que eu abri aquele grupo, tá bom? E assim, qualquer outra pergunta, se você assistir essa live depois, não deu tempo de acompanhar aqui ao vivo, ou passou alguma coisa aí na hora que travou, a gente não viu, manda um direct para mim, que eu encaminho a pergunta para a Marisa e com certeza ela vai te responder, porque o objetivo daqui é esse.
É a gente tirar essas dúvidas conversando com quem faz na prática. Gente, tem perguntas que, por mais você digite no Google, você acha conceitos. Mas só um especialista para te dizer como é que é aquilo no dia a dia. A gente realmente já está, acho que faltam uns 2 minutinhos, deixa eu ver que eu acho que passou. A Valquíria disse que uma aula melhor do que a outra deveria ser todo mês, né? Quem sabe? Vamos lá, eu fico perturbando eles. A Márcia falou aí sobre essa questão do... Márcia, exatamente. O lado humano tem em qualquer área de atuação, em qualquer área. Mas quando eu falo de humano, eu falo da sensibilidade da situação que a pessoa está vivendo no momento de doença, de fragilidade, na verdade. Verdade, verdade. Tem tudo isso também. E aquela questão, né, minha amiga? A questão da humanização da advocacia, né? Já há muito tempo a gente não vive, né? A gente há muito tempo já não vive só do paletó e da gravata, da letra fria da lei. Quando entrou a humanização na advocacia, a gente resolveu questões muitas vezes longe de ser tensas, sempre olhando para o lado humano, da parte, da demanda. Às vezes a pessoa ela não quer, eu vi isso no direito médico, às vezes ela nem quer o dinheiro, às vezes ela nem quer nada, ela só queria um pedido de desculpa, um olhar do médico, que de repente teve com ela uma relação ruim. Que eu vi no direito médico, inclusive, isso já é para consultivo, é que quando a relação médico-paciente ela era boa, o cara entrava contra o hospital, mas não entrava contra o médico. Ai, Marisa, ainda tem que fazer outra live para falar disso. Quer dizer, como você advogar no consultivo, orientando os profissionais para que não sofram um processo desnecessário. Olha só. É muito importante, mas olha, o preventivo, eu digo para vocês uma coisa, não comecem com preventivo. Porque para você fazer o preventivo no direito médico, eu acho que em qualquer área, você tem que ter uma base sólida. E a base sólida, porque você vai ter que apontar os riscos para o seu cliente. E você não enxerga os riscos, você não tem prática, é melhor não fazer. Porque aí você pode assumir um negócio que não é legal. Verdade, mas é muito verdade. Bacana o preventivo. Verdade, mas é de uma necessidade vital. E muitas vezes, talvez nem os consultórios, as clínicas, às vezes nem os médicos enxerguem essa necessidade de ter um preventivo, porque né? O preventivo muitas vezes começa lá no atendimento, quando entrou na porta do consultório. Às vezes tipo... só porque foi maltratado na porta. Enfim. Já pensou? Coisas que você pode resolver com tanta facilidade. Exatamente. Amiga, o Instagram vai já derrubar a gente. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento pelo teu tempo, pela tua dedicação, por esse material fantástico que você preparou aqui pra gente. As perguntas que vierem para mim, eu vou deixar para você. E espero te encontrar aqui de novo. A gente já está aqui com uma programação para realmente, como a Valquíria falou, dar continuidade nesses encontros. Então, faça a sua despedida. Fico meu muito obrigada. Eu que agradeço, amiga, muito. Estarei sempre aqui quando você me chamar. Olha o Arthur aí colocando sobre a nossa vitória lá na OAB, aquela ação civil pública. Obrigada, Arthur. Ah, verdade, verdade. A gente vai já ser derrubado, amigos. Fiquem com Deus. Tchau. Uma boa tarde e até a próxima.